Oi, tudo bem? Eu sou Leonardo Jordão. Venho aqui hoje apresentar para vocês o nosso trabalho do nosso grupo da matéria de base experimental das ciências naturais. A gente vai falar sobre a geração de fractais em eletrólise de sais metálicos e explicar para vocês como que acontece esse fenômeno tão intrigante. Bom, basicamente os fractais eles são esses padrões geométricos e matemáticos que mantêm semelhança de acordo com a sua reprodução, essa autossemelhança, né, em múltiplas escalas. E o que isso significa? Que nem tá dando para ver aí na foto, basicamente é como se fosse, entre aspas, ramificações em certos casos, em que o próximo ramo, ele vai ser semelhante ao anterior, né? Só que ele vai ter um tamanho menor, então ele mantém um padrão geométrico, mas ele diminui o tamanho e aí vai gerando infinitos raminhos a partir de um anterior de tamanho menor, mais semelhante em geometria. Bom, aqui estão alguns exemplos de onde os fractais se encontram na natureza. Dá para observar os padrões aí, principalmente, acho que o mais famoso é o floco de neve, mas além disso a gente tem os nossos vasos sanguíneos, entre outros tipos de planta, e acredito que o floco de neve seja o mais conhecido para observar tal padrão. Bom, um exemplo bem intrigante que eu achei, e nós do grupo concordamos, é que cicatrizes formadas por atingimento de raios no corpo humano, elas reproduzem o padrão fractal. Então, achei isso bem intrigante, bem legal de ser citado. E quem quiser pesquisar mais, eu acho bem legal ser estudado. Bom, e após essa introdução, né, agora explicar sobre o trabalho em si. A gente decidiu estudar sobre a eletrólise de sais metálicos porque ela também reproduz o padrão fractal durante a reação química, né? E, como consequência, a gente pode estudar os padrões e, ao mesmo tempo, a variação das formações de acordo com a forma que a gente varia a reação química. Então, mudar a concentração e mudar a fonte de tensão, né? Para analisar como é que isso altera os fractais. Bom, então para a realização do experimento, a gente utilizou o nitrato de prata solubilizado em HNO3 para alcançar pH próximo a 3, né? A gente utilizou também para o setup experimental uma plaquinha de vidro, aquelas plaquinhas de microscópio, em cima dela dois papéis alumínios, um papel alumínio apontando para o outro. Pingava a solução nesse espaço vazio, como está na imagem, e em cima de tudo isso prensava com a outra plaquinha de vidro. No papel alumínio que está apontando em direção à outra, a gente colocava a garrinha da fonte de tensão referente ao polo negativo e no outro papel alumínio o polo positivo. E ligava a fonte de tensão e variava os volts para ver como é que o padrão fractal ia se reproduzir e quais iam ser as diferenças de acordo com a variação da fonte de tensão e, após isso, da concentração também. E eu vou mostrar os resultados agora para vocês. Começando com a concentração de 1 molar, a gente pode ver na primeira imagem ali, que foi aplicado 2 volts, que a formação foi bem demorada para acontecer, ela teve poucas ramificações, tendeu a ser mais retilínea. Já nos outros casos, a gente pode ver que ele ramificou muito mais, uma velocidade muito maior, e quanto mais a gente aumentava a voltagem, mais rápido era a formação e maior o tamanho dos fractais por consequência. Então, dá para ver que eles começavam a ficar bem mais detalhados, espaçados e por aí vai. Então, achei isso bem legal de observar. Bom, já na concentração de meio molar é possível de ver que houve um maior tempo para gerar a formação, então ele demorou mais do que em 1 molar. E a ramificação parece só ser alterada mesmo pela fonte de tensão, mas a diminuição da concentração resultou num maior tempo para formar os fractais. Bom, e como eu tinha explicado antes, o objetivo do nosso estudo foi observar essa variação dos fractais de acordo com a alteração da concentração e da fonte de tensão, né? E observar se
houve maior velocidade na formação ou formações mais ramificadas e por aí vai. E além disso, a importância desse estudo é observar esse tipo de comportamento fractal e entender como que ele ocorre na natureza. E na parte específica da eletrólise de sais metálicos, ela é muito importante também para a nanotecnologia. Então, propositalmente alterar a formação desses fractais. E é basicamente isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Curtem e compartilhem, por favor. E é isso. Muito obrigado.